Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Seu pirralho, pensar que você tem uma veia espiritual tão grande fora da capital. Quando você pretendia me informar sobre isso? A Marquês Yi agarrou o ombro de Yuan Shong e usou sua força. Com um rangido, os ossos de Yuan Shong gemeram em protesto. Yuan Shong havia alcançado o auge do nível 9 da energia de origem, mas seu cultivo ainda não era páreo para o Marquês Yi. Se o Marquês Yi deseja cultivar lá, será bem-vinda a qualquer momento. Você pode visitar a veia espiritual quando quiser, não haverá nenhuma restrição, respondeu Yuan Shong. Apesar da constituição esguia da Marquês Yi, a imensa força que ela exercia com a mão não era brincadeira. Yuan Shong percebeu que ela era muito mais forte que a Button. Ótimo, então eu te perdoo por enquanto. Ao ouvir as palavras de Yuan Shong, os olhos da Marquês Yi brilharam e ela afrouxou o aperto. Certo, alguns bons amigos meus querem vir junto também. Claro que isso também não é um problema. Sintam-se à vontade para trazê-los. Yuan Shong respondeu imediatamente, sem hesitar. De qualquer forma, a veia espiritual era enorme, então algumas pessoas a mais não fariam diferença alguma. Além disso, considerando o relacionamento deles com a segunda irmã Yuan Shuyan, ele também não agiria de forma tão mesquinha com eles. É mais ou menos isso. A Marquês Yi soltou o ombro de Yuan Shong com um sorriso que lembrava-o de uma flor desabrochando nos lábios. Tendo conseguido sua extorsão, ela olhou ao redor e notou a mansão da lâmina defletora atrás de Yuan Shong. Sua mansão não parece tão ruim. A Marquês Yi falou como se a estivesse vendo pela primeira vez. Esta minha mansão já está pronta há muito tempo, como você só a viu agora. Yuan Shong ficou sem palavras com a resposta da Marquês Yi. É verdade que o Pico Escarlate pode estar um pouco longe desta mansão, mas só agora ouvi. Ele ouviu da segunda irmã que a Marquês Yi era um fanático por artes marciais, e isso parecia ser muito verdade naquele momento. Yuan Shong chamou um guarda da mansão da lâmina defletora e o instruiu. Lu Shen, leve a Marquês Yi para dar uma olhada. Sim, jovem mestre. O guarda conduziu apressadamente o Marquês Yi montanha acima até a mansão da lâmina defletora. Depois que Yuan Shong finalmente mandou aquela mulher assustadora embora, Zhao Jindian deu um suspiro de alívio e perguntou. Jovem mestre, o que fazemos agora? Uma carranca reapareceu na testa de Yuan Shong enquanto ele olhava silenciosamente para a multidão abaixo dele. Peça aos homens que reúnam os nomes daqueles que estão interessados em se juntar à mansão da lâmina defletora e os entreguem para mim. Eu pretendia levar a mansão da lâmina defletora um passo de cada vez, mas parece que não há mais necessidade disso. Esta é uma boa oportunidade, disse Yuan Shong resolutamente, olhando para a multidão agitada abaixo dele. Como diz o ditado, oportunidade e desastre são como os dois lados de uma moeda. Eles se juntam e são intercambiáveis. Mesmo tendo sido pego de surpresa por essa reviravolta, era inegável que isso também poderia ser visto como uma boa oportunidade. Se ele conseguisse compreendê-lo bem, poderia ser uma chance de atingir seus objetivos. Assim, Yuan Shong tomou uma decisão. Sob a liderança de Yuan Shong, os guardas começaram a reunir os nomes das pessoas na área. A multidão, insatisfeita por estar sendo obstruída pelos guardas, imediatamente aplaudiu o nome de Yuan Shong com entusiasmo. Mesmo aqueles que tinham a intenção de derrotar Yuan Shong, não poderiam esperar que a reputação deste último no campo de treinamento aumentasse por causa desse assunto. Logo depois que Yuan Shong instruiu seus homens a coletar os nomes, uma pomba branca desceu do céu. Hoje certamente não seria um dia tranquilo. Ao ver o selo do tio Yuan Zhen na carta, Yuan Shong ficou surpreso. Depois de um momento de hesitação, ele abriu a carta e olhou para ela. A carta que o tio Yuan Zhen enviou tinha apenas algumas linhas perguntando se a veia espiritual além da capital realmente pertencia a Yuan Shong. No entanto, foi essa carta comum, sem nenhum conteúdo concreto, que fez o coração de Yuan Shong afundar. Os termos usados pelo tio Yuan Zhen foram extremamente educados, diferentes do seu tom casual habitual. Isso não era nada comum ao tio Yuan General, parecia que ele havia enviado aquela carta a pedido de outra pessoa. Dada a posição atual do tio Yuan Zhen na corte real, havia pouquíssimas pessoas que poderiam colocá-lo em uma posição tão difícil. Yuan Shong só precisou pensar um pouco para descobrir quem era a outra parte. Yuan Shong suspirou profundamente enquanto guardava a carta com o coração pesado. Se a conjectura de Yuan Shong não o tivesse decepcionado, a pessoa que deixou o tio Yuan Zhen tão angustiado era provavelmente o primeiro príncipe. Quando Yuan Shong recebeu pela primeira vez a carta de seu professor, dizendo que alguém vestido com a armadura da guarda real havia aparecido nas proximidades da veia espiritual, ele já tinha um mau pressentimento. E tudo aconteceu como ele suspeitava. A pessoa que levou o vidente à veia espiritual e anunciou a notícia era provavelmente um príncipe, e quem fez Yuan Zhen escrever a carta era outro. Aquilo com que Yuan Shong estava preocupado finalmente aconteceu. Nesta vida,
o assunto com o qual Yuan Shong mais não queria se envolver era a Guerra dos Príncipes. O incidente do pavilhão da Grande Garça, o incidente da consorte Taizen, o incidente dos comandantes regionais. Todos esses assuntos poderiam facilmente resultar na queda de um clã prestigioso, mas nenhum deles se compara à gravidade da Guerra dos Príncipes. Independentemente da época em que se estivesse, a Guerra dos Príncipes sempre foi o assunto mais perigoso em que se envolver. Um único erro pode resultar no arrependimento de uma vida inteira. O antigo Yu, o Grande, pretendia passar seu trono para o Conde Yi, mas este acabou sendo morto pelo filho de Yui, o Grande, e seu corpo foi dilacerado por 5 cavalos. Foi assim que a Guerra dos Príncipes pôde se tornar cruel. Qualquer coisa que envolvesse a luta pela autoridade imperial estava fadada a ser insensível e cruel por natureza. O fracasso deles no incidente do pavilhão da Grande Guindaste ainda permitiu que o clã Yuan mantivesse sua posição por muitos anos, e até mesmo o incidente da consorte Taizen resultou apenas no rebaixamento do clã Yuan a civis normais. Mas quanto à Guerra dos Príncipes, assim que o novo imperador ascendesse ao trono, aqueles que apoiavam os príncipes oponentes viriam seus clãs inteiros completamente exterminados. Até mesmo um imperador tão sábio quanto Yu, o Grande, teve seu próprio sucessor sendo despedaçado por seu próprio filho, sem falar nos outros que o sucederam. Esse foi o caso quando o sábio imperador assumiu o poder, então por que haveria uma exceção dessa vez? Yuan Shong sempre se esquivou conscientemente da Guerra dos Príncipes, tentando permanecer o mais afastado possível. Mas essa veia espiritual levou Yuan Shong para o vórtice mais perigoso da Grande Tang. O primeiro príncipe estava atrás do tio Yuan Zhen e do príncipe misterioso que enviou o vidente para encontrar a veia espiritual. Com esses 2 príncipes se envolvendo nesse assunto, não havia dúvidas de que mais pessoas logo viriam bater as portas do clã Yuan. E era aí que estava o problema. Em meio a essa crise, a tal decisão correta não existia. Não havia chão em que se pudesse pisar para se manter definitivamente seguro. Fazer qualquer coisa era um erro em si, e quanto mais se fazia, mais se afundava. Mas não fazer nada também era um erro. Com tais pensamentos em mente, Yuan Shong só pôde suspirar profundamente. Tudo o que tiver que acontecer, acontecerá. Vou apenas contar os passos que dou. Logo, Yuan Shong se virou e retornou para a mansão da lâmina defletora. Que veia espiritual poderosa! Enquanto Yuan Shong se encontrava ocupado na mansão da lâmina defletora, ele não percebeu que uma dama altiva, vestida de vermelho, estava parada na beira do pico do pássaro escarlate. Uma auréola marcial flamejante, reminiscente de chamas ardentes, brilhava sob seus pés. Ao lado de uma austera babá da corte, ela olhava na direção da mansão da lâmina defletora. Atrás deles, havia mais de uma dúzia de damas vestidas com trajes da corte. Cada uma delas possuía um cultivo excepcional, e mesmo a mais fraca delas era do reino marcial verdadeiro. Como tal, sua presença era excepcionalmente notável no campo de treinamento. Alteza, esta é uma boa oportunidade. É pela vontade dos céus que estamos no campo de treinamento de Convo, não podemos deixar essa chance escapar, disse a babá austera. Pelo leve tom dourado em seus dedos magros e murchos, era possível perceber que ela havia cultivado algum tipo de arte marcial única. E segurava entre os seus 5 dedos uma carta contendo as notícias mais recentes da capital. Seguindo suas instruções, um batedor já havia procedido à exploração da veia espiritual, e a notícia que ele enviou de volta foi que a energia espiritual contida na veia espiritual estava incrivelmente concentrada. E o mais importante, a veia espiritual cobria uma vasta região. Esta notícia foi suficiente para mover qualquer poder na capital. Sem dúvida, qualquer um que obtivesse posse dessa enorme veia espiritual obteria uma vantagem vital na Guerra dos Príncipes. Sendo assim, vamos lá, disse a princesa Ni Huang sem hesitar, mantendo a cabeça erguida. O esplendor brilhante de sua auréola tornava suas feições impressionantes ainda mais belas. Certamente teremos que tomar posse dela, mas aquele rapaz não é uma figura simples. A velha babá franziu a testa. Mesmo vivendo na corte real há muito tempo, passando a maior parte do tempo ao lado da princesa Ni Huang, ela ainda se mantinha a par dos acontecimentos lá fora. A velha babá começou a contar à princesa Ni Huang sobre os vários rumores que havia reunido sobre aquele rapaz. E eu aqui me perguntando que tipo de figura formidável ele poderia ser. No fim das contas, ele não passa de um sujeito que só fala, respondeu a princesa Ni Huang com desdém após ouvir sobre o incidente com os comandantes regionais. Não importa o tamanho do clã Yuan, ele pode ser comparado à família real. Não acredito que ele ousaria me recusar se eu lhe pedisse para entregá-lo. Além disso, mesmo que ele se recusasse, tudo o que precisamos fazer é forçá-lo à submissão. Eu não tenho o hobby de ser rejeitada. A princesa Ni Huang cerrou os punhos, e uma aura poderosa emanou dela. Por um instante, todo o penhasco tremeu. Essa era a força incrível que os especialistas do reino marcial profundo tinham na ponta dos dedos. Como membro da família real,
Ela tinha todas as qualificações para se orgulhar. Diante dela, nem mesmo Abuton valia nada. Vossa Alteza tem razão. Não importa o quão poderoso seja o clã Yuan, eles não passam de servos da família real. Acompanharei Vossa Alteza até lá mais tarde. Se aquele rapaz ousar dizer uma palavra de recusa, seu humilde servo lhe dará uma lição em nome de Vossa Alteza e o fará entregar obedientemente a veia espiritual, assentiu a velha babá, enquanto um sorriso arrepiante surgia em seus lábios. Não importava o que a princesa quisesse, mesmo que fossem as estrelas no céu, ela conseguiria. Essa era a sua missão como serva. Jovem mestre, nós contabilizamos a lista de nomes. Sem perceber, várias horas se passaram, e a multidão lá fora se dispersou lentamente. Zhao Jindian entrou na sala com uma pilha grossa de papéis nas mãos. Coloque-o sobre a mesa. O salão era decorado de forma elegante e antiga. Yuan Shong estava sentado atrás de uma pintura antiga da dinastia enquanto gesticulava para uma mesa de jacarandá ao seu lado. A comoção resultante da veia espiritual atraiu mais candidatos à mansão da lâmina defletora do que o esperado. Talvez eu devesse mudar as regras, pensou Yuan Shong. Seu plano original era reunir um grupo de comandantes talentosos do campo de treinamento de Convu e prepará-los para alcançar coisas maiores no futuro. Mas a chegada dos homens de Shenwei e Longwei fez Yuan Shong reconsiderar suas decisões. De repente, ele sentiu que poderia expandir seu plano original para incluir também aqueles de Shenwei e Longwei. Entretanto, os pré-requisitos para entrar na mansão da lâmina defletora não mudariam. Yuan Shong não pretendia recrutar artistas marciais. Havia muitos especialistas em Grande Tang cujos serviços ele poderia contratar se fosse o caso. Yuan Shong pretendia recrutar aqueles que tivessem um olhar aguçado para o campo de batalha ou que tivessem potencial nesse aspecto. Em outras palavras, Yuan Shong queria trazer aliados que estivessem na mesma frente que ele, futuros generais que lutariam pela Grande Tang. Desde a primeira página, Yuan Shong começou a ler os nomes enquanto vasculhava as memórias de sua vida passada para selecionar a lista de candidatos prioritários. Xie Qingjian, do campo de treinamento de Longwei. Ele me parece familiar. Não é o descendente do clã Xie. Ele é bastante famoso na capital e é conhecido por sua lealdade. E pensar que ele também estaria aqui, pensou Yuan Shong enquanto olhava para um certo nome no meio da lista. Embora Shenwei e Longwei não tenham conseguido produzir tantos generais excepcionais quanto o campo de treinamento de Convu, ainda houve alguns que alcançaram feitos consideráveis. Embora Xie Qingjian não pudesse competir com generais talentosos de primeira linha como Suan Shan e San Zimin, ele ainda era um comandante relativamente excepcional. De acordo com o que Yuan Shong lembrou, a outra parte acabou se tornando um comandante, um oficial de alta patente nas Forças Armadas. Vindo de um clã numeroso, ele deveria ter tido contato com assuntos militares e afins desde jovem, então seu talento deveria ser aceitável. A única coisa que lhe falta é a determinação para alcançar patamares mais altos. Já que conseguiu se tornar comandante em sua vida anterior, deveria ter algum talento para comandar um exército. Se pudesse ser treinado na mansão da lâmina defletora, talvez pudesse superar suas conquistas anteriores e alcançar patamares além de sua vida anterior, pensou Yuan Shong. O futuro reservava inúmeras possibilidades. Contanto que se estendesse a mão, havia muitas coisas que se podiam alcançar. No entanto, ao ver o nome de Xie Qingjian, Yuan Shong de repente se lembrou de outro recruta do campo de treinamento de Longwei. Essa pessoa tinha uma das origens mais humildes entre os habitantes de Longwei, e seu clã também não parecia tê-lo em alta conta. No entanto, para manter a honra do clã, ele ainda teve permissão para se matricular no campo de treinamento de Longwei, apesar de ser filho de uma concubina. Tais questões eram bastante comuns em clãs grandes. Um momento depois, os olhos de Yuan Shong brilharam ao encontrar o nome aparentemente comum. Encontrei, Wei Yanfan. O atual Wei Yanfan provavelmente estava passando por uma das piores fases da vida. Não havia ninguém no clã que o valorizasse. Ele foi desprezado no campo de treinamento de Longwei e até teve um conflito com o irmão mais velho recentemente. Yuan Shong levantou seu pincel e fez um tique ao lado do nome de Wei Yanfan. Wei Yanfan foi um dos grandes vencedores que emergiram do campo de treinamento de Longwei. O exército que ele liderou teve um desempenho surpreendentemente bom em várias batalhas importantes. Ele era uma pessoa dedicada que conseguia cumprir perfeitamente as instruções do seu superior e até ir além disso. Toda grande general precisava aprender a arte de comandar um exército com eficácia. Mas, da mesma forma, eles também precisariam de comandantes leais que pudessem compreender suas táticas e intenções militares e executá-las com perfeição. Wei Yanfan definitivamente pertencia a este último. Seu talento pode não ser particularmente notável, empalidecendo diante de San Zimin, Shen Buran e os outros, mas como um comandante leal e flexível, ele era um talento requisitado por todos os grandes generais que possuíam grandes ambições. E o mais importante, Wei Yanfan era do tipo que só brilharia mais tarde.
Sua vida no campo de treinamento de Longvei foi comum e nada espetacular, e ele só começou a ascender rapidamente depois que entrou oficialmente no exército. A cada batalha, ele passava por metamorfose após metamorfose, tornando-se uma das poucas estrelas em ascensão do campo de treinamento de Longvei. Se Yuan Shong pudesse trazê-lo para o seu lado agora, o outro lado certamente se tornaria seu companheiro mais confiável. Jindian, envie uma carta-convite para essa pessoa. Diga a ela que não precisa fazer o exame e que pode vir direto para cá. Apontando para o nome de Wei Yanfan, Yuan Shong instruiu Zhao Jindian. Ao ouvir as palavras de Yuan Shong, um lampejo de espanto passou pelos olhos de Zhao Jindian. Ele não conseguia entender que tipo de capacidade Wei Yanfan possuía para que Yuan Shong lhe fizesse um convite diretamente, sem passar pelo vestibular. Além disso, isso aconteceu porque Yuan Shong ainda não tinha terminado de ler a lista. Sim, jovem mestre. Embora Zhao Jindian estivesse confuso, ele ainda seguiu as instruções de Yuan Shong sem reclamar. Depois de resolver esse assunto, Yuan Shong continuou navegando pela lista. Zhang Tuven, não tenho nenhuma impressão dele. Shu Tong, essa pessoa tem uma reputação horrível. Quando eu ainda estava nas ruas, o nome dele surgiu em muitas ocasiões. Huang Yanwu, eu deveria dar uma chance a ele quando chegar a hora. Shi Hongron. Ao ver o nome feminino no meio da lista, Yuan Shong levou a mão à testa enquanto uma pontada de dor de cabeça o atingiu. Desta vez, havia algumas candidatas à mansão da lâmina defletora, mas o plano original de Yuan Shong não previa o recrutamento de damas. É claro que a Marquês Yi era uma exceção. Além disso, eles não pareciam estar interessados apenas em entrar na mansão da lâmina defletora. As palavras que eles haviam dito antes ainda estavam frescas na mente de Yuan Shong. Isso é realmente preocupante, pensou Yuan Shong. Este assunto havia superado as expectativas de Yuan Shong. Seria inviável para ele rejeitar cada um deles. Afinal, a maioria vinha de clãs distintos. Se causassem alvoroço, seria irritante. Mas aceitar aquelas moças. Ele nunca tinha considerado tal possibilidade antes. Além disso, Yuan Shong tinha outra dúvida em mente. A veia espiritual é realmente atraente, mas o número de moças que se candidataram à mansão da lâmina defletora é simplesmente excessivo. Isso é um pouco suspeito, pensou Yuan Shong. Acalmando-se, Yuan Shong continuou examinando os nomes e deixando uma marca em algumas delas. Algum tempo depois, enquanto Yuan Shong ainda estava ocupado marcando os nomes na lista, uma voz feminina soou de repente. Embora fosse agradável, tinha um tom altivo e dominador. Onde está Yuan Shong? Sai agora mesmo. Yuan Shong levantou a cabeça da mesa, em dúvida. A voz parecia vir da entrada, e não parecia ser da Marquês Yi. Antes que Yuan Shong pudesse processar o que estava acontecendo, uma forte explosão soou, e o portão do pátio foi arrombado. Uma onda de choque atingiu o cômodo. Em seguida, ouviu-se o som de tábuas de madeira e corpos humanos caindo no chão. Parecia que o guarda tinha sido chutado junto com a porta. Droga, quem são essas pessoas? A fúria brilhou nos olhos de Yuan Shong enquanto ele batia a palma da mão na mesa. Uma coisa era causar problemas na mansão da lâmina defletora, mas machucar seus homens era ir longe demais. Ao abrir a porta, Yuan Shong estava prestes a sair quando o que viu o deixou paralisado. Na entrada, ele viu um grupo de jovens ferozes vestidas com trajes da corte, e uma babá de aparência formidável parada na frente delas. E em pé, diante daquelas jovens e ao lado da velha babá, estava uma jovem de pele clara. Ela era linda, mas seu rosto estava gelado como uma noite de inverno. De pé, acima de um halo rosa resplandecente que lembrava chamas, ela olhava para a multidão com um ar de superioridade. Os membros do exército imperial que o tio Li Lin havia enviado para cá estavam ajoelhados diante dela com a cabeça baixa. Você é Yuan Shong? Ao notar Yuan Shong, a senhora de rosto frio imediatamente virou a cabeça. Sua atitude era autoritária e intolerável. Ao ver a jovem, Yuan Shong ficou surpreso. Ele não reconheceu a dama, mas reconheceu o brilhante halo marcial sob seus pés. Ele só o vira de longe na noite do ataque noturno dos Gogurions, mas... Princesa Ni Huang. Esse pensamento passou pela mente de Yuan Shong. Num instante, uma má premonição o atingiu. Estou falando com você. Não recebendo resposta, a princesa Ni Huang imediatamente ficou um pouco irritada. Sim, sou. Posso saber o motivo da visita de Vossa Alteza? Perguntou Yuan Shong enquanto descia as escadas. Que bom que você é ele. Ignorando os guardas da mansão da lâmina defletora, a princesa Ni Huang caminhou até Yuan Shong. A babá de rosto frio e o grupo de damas atrás dela imediatamente a seguiram. Sinto-me honrado com a visita de Vossa Alteza. Posso saber o que posso fazer por você? Disse Yuan Shong, despreocupadamente, enquanto gesticulava para um guarda ao seu lado. Traga um bule de chá. Não precisa disso. Antes que Yuan Shong pudesse terminar de falar, a princesa Ni Huang interrompeu.
Já que você sabe quem eu sou, isso vai simplificar as coisas. Ouvi dizer que você tem uma veia espiritual sob seu nome. Entregue-a. Sua voz era firme, não deixando margem para negociação. Com apenas um olhar, a dama da corte imediatamente deu um passo à frente e colocou uma escritura em branco na mesa de jacarandá ao lado. Até a tinta vermelha usada para selar a escritura já havia sido preparada. Aquela má premonição havia se tornado realidade. Olhando para a escritura e a tinta vermelha à sua frente, a expressão de Yuan Shong ficou feia. A princesa Ni Huang estava realmente aqui pela veia espiritual. Ele sabia que a exposição da veia espiritual certamente causaria grandes problemas, mas não imaginava que isso aconteceria tão rápido. Na verdade, uma princesa veio até ele em busca da veia espiritual. Mesmo sabendo que estava fadado a problemas, Yuan Shong não esperava que a outra parte fosse tão arrogante. Esperar que ele entregasse a veia espiritual tão facilmente, como poderia haver algo tão bom no mundo? Se fosse apenas para fins particulares, ele não se importaria em doar a veia espiritual. No entanto, a veia espiritual simplesmente desempenhou um papel crucial demais para ele na mudança do futuro. Caso contrário, ele não teria desperdiçado seus recursos com ela, em primeiro lugar. Sem mencionar que ele não teria continuado segurando-o apesar do perigo de se envolver na Guerra dos Príncipes, especialmente depois de receber a carta do tio Yuan General. Mas, ao que tudo indicava, a princesa Ni Huang jamais partiria sem atingir seus objetivos. Muito provavelmente, o assunto não seria resolvido pacificamente. Olhando para o brilhante halo marcial sob os pés da princesa Ni Huang, ele perguntou calmamente: "Posso fazer uma pergunta a Vossa Alteza? Dada a cultivação superior de Vossa Alteza, qual a utilidade de buscar a veia espiritual?" "Não precisa se preocupar com isso. Vou lhe fazer apenas uma pergunta simples. Você vai entregá-lo ou não?" As sobrancelhas da princesa Ni Huang se ergueram enquanto ela falava com autoridade. "Rapaz, eu sei que você é neto do Duque Gil, mas já que Vossa Alteza já solicitou isso a você, é melhor entregá-lo obedientemente", acrescentou a velha babá austera que possuía um cultivo insondável. "De fato, por que se dar ao trabalho de falar tanta bobagem? Já que Vossa Alteza pediu para entregá-lo, tudo o que precisa fazer é entregá-lo. Sugiro que você desista para evitar sofrimento desnecessário." As duas damas da corte atrás da princesa Ni Huang resmungaram indelicadamente com uma atitude de: "É uma honra para vocês que nossa princesa esteja interessada em sua posse." "Princesa Ni Huang, até Sua Majestade tem que gastar seu próprio dinheiro para comprar sua refeição e necessidades. No entanto, Vossa Alteza espera que eu dê uma veia espiritual de graça. E se eu rejeitar seu pedido?" Yuan Shong zombou com raiva. "Isso não depende de você." Esperando a rejeição de Yuan Shong ao seu pedido, a princesa Ni Huang sorriu friamente. Num piscar de olhos, sua figura desapareceu, e uma mão branca, esguia, porém poderosa, disparou direto para o pulso de Yuan Shong. Yuan Shong sabia que a princesa Ni Huang certamente faria um movimento, então executou rapidamente os passos fantasmas. Em um instante, 3 Yuan Shongs idênticos apareceram diante da princesa Ni Huang. A princesa Ni Huang sempre fora uma pessoa arrogante e também não tinha Yuan Shong em alta conta. Assim, foi pega de surpresa pela manobra de Yuan Shong e sua mão agarrou o ar. A princesa Ni Huang ficou surpresa, mas logo se recuperou do espanto. Em vez de perseguir Yuan Shong, virou-se para olhar a velha babá ao seu lado com um sorriso frio. "Babá, eu estava certa, não é? Esse sujeito não vai nos passar a veia espiritual de bom grado, a menos que lhe mostremos nosso poder." "Alteza, não se preocupe. Deixe esse rapaz comigo." Uma camada de gelo cobria o rosto da velha babá. Fim dos capítulos do 307 ao 309. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.